Convidamos para que componham a mesa de honra o excelentíssimo senhor doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Convidamos também a excelentíssima senhora doutora Liliana Mercadante Mortari, Procuradora de Justiça, Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. O excelentíssimo senhor doutor José Correia de Arruda Neto, Procurador de Justiça, secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o seu presidente. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, Procuradora de Justiça, diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor professor doutor Celso Fernandes Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Convidamos para que também ocupem os seus lugares os membros da banca examinadora. Excelentíssimo senhor doutor Marco Antônio Marcondes Pereira, Procurador de Justiça e secretário da banca examinadora do 94º concurso. A excelentíssima senhora doutora Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, Procuradora de Justiça, membro do Conselho Superior do Ministério Público, nesta data oradora da comissão do concurso. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Salles do Nascimento, Procurador de Justiça, membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador Roberto Maia Filho, membro da banca examinadora do 94º concurso e desembargador representante do Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelentíssimo senhor doutor Walter Kenji Ishida, Procurador de Justiça e membro da banca examinadora do 94º concurso. Excelentíssima senhora doutora Juliana Bonacorsi de Palma, membro da banca examinadora e advogada representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Convidamos para que também ocupem as cadeiras laterais a excelentíssima senhora doutora Cláudia Maria Beré, Procuradora de Justiça, vice-secretária do Conselho Superior do Ministério Público, neste ato representando o Conselho Superior do Ministério Público. A excelentíssima senhora doutora Vera Lúcia de Camargo Braga Taberti, Subprocuradora-Geral de Justiça Institucional, Cível e Tutela Coletiva. Excelentíssima senhora doutora Carmen Pavão Camilo Pastorello Furi, Subprocuradora-Geral de Justiça de Estratégia e Inovação. Excelentíssimo senhor doutor Tiago Sintra Zarif, Procurador de Justiça, ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Excelentíssimo senhor doutor Marcelo Bonilha Campos, defensor público, subchefe de gabinete da Defensoria Pública Geral, neste ato representando a Defensora Pública Geral. Excelentíssimo senhor doutor Roberto Barbosa Alves, procurador de Justiça, vice-corregedor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor doutor Delton Esteves Pastore, procurador de Justiça, membro do Conselho Superior do Ministério Público. O excelentíssimo senhor doutor Fausto Junqueira de Paula, procurador de Justiça, membro do Conselho Superior do Ministério Público. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro, executado pela Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro 1º Sargento PM Ivanberg Rodrigues de Souza. Nós gostaríamos de agradecer à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo pelo apoio dos intérpretes de Libras para esta cerimônia. Agradecemos também o apoio da APMP, da Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cumprimentamos todos os senhores integrantes do Ministério Público, da Magistratura, membros dos poderes Executivo e Legislativo, autoridades civis, militares, vitaliciandas e vitaliciandos, advogadas e advogados, familiares, amigos, senhoras e senhores. Convidamos o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, para a abertura da sessão solene. Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a essa esperada e belíssima cerimônia de vitaliciamento dos promotores de justiça e promotoras do 94º concurso de ingresso ao Ministério Público. Devolvo a palavra ao cerimonial. Serão vitaliciados nesta data 119 promotores de justiça substitutos. Convidamos o Dr. José Correia de Arruda Neto, procurador de Justiça e secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, para a leitura do termo de vitaliciamento. Boa tarde a todos. Termo de vitaliciamento. Aos 4 dias do mês de abril de 2020,
2025, às 16 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, número 95, Centro, São Paulo, compareceram perante o Procurador-Geral de Justiça, o Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público, em sessão solene, os senhores promotores de justiça, que serão relacionados, empossados em 31 de março de 2023, no cargo inicial da carreira como promotor de justiça substituto, e que tiveram confirmados os respectivos vitaliciamentos na carreira do Ministério Público, conforme procedimento recebido da Egrégia Corregedoria Geral do Ministério Público, aprovado pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 36(8) da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. E para constar, Sua Excelência, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador-Geral de Justiça, mandou lavrar o seguinte termo, que também assino. A seguir, devolvo a palavra ao cerimonial. Promotoras e promotores de justiça vitalicianos: Adriana Paiva Vasconcelos, Alessandra Galuzzi Davi, Alice Moras Carpinetti, Ana Beatriz Mair, Ana Carolina Wellington Costa Gomes, Ana Caroline Adriano Ribeiro, Anderson Chinem Ruiz, André Carvalho Tonon, André Ferraz de Assis Pinto, Ana Cláudia Fonseca Pascoaloto, Ana Flávia Magalhães de Co Barros, Ana Isis Teran Silva, Ana Paula Grossi, Antônio Carlos Valente Teixeira, Bárbara da Cunha de Favre, Bárbara dos Santos Lopes, Beatriz Lotufo Oliveira, Bernardo Oliveira Vervloe de Aquino, Bruna Cristina de Oliveira, Bruna Farizato Soubia, Bruno Arneiro Soares, Bruno de Paula Souza Marques, Bruno Fernandes Barpe, Bruno Greco Cardoso, Bruno Henrique Sordeira Ribeiro de Ávila, Bruno Macari Crepaldi, Caio Augusto Ciraulo, Kaique Ducati, Carlos Eduardo Viana Cavalcante, Caroline Verusca de Paula, Catarina Verbonen, Charles Zanin Pisoni, Conrado Ferre Cintrão, Crispo Sanches Correia, Daniel Camacho Pontremolês, Daniel Felipe Dalla Rosa, Daniela Carvalho Guimarães Schwartzman, Daniela Naomi Ramos Irata, Daniele Reck, Davi Vasques Barreira Ranzeiro de Bragança, Débora Victor de Andrade, Eduardo Leme, Eliel Raimundo Alves, Eli Manuel Bernal, Elmir Stringueta, Érica Vieira de Loyola Souza, Felipe Ribeiro Santa Fé, Fernando Barbosa Rubim, Fernando César Gomes de Souza, Fernando Rodrigo Garcia Felipe, Flávio de Paula Martins, Franciele Armidoro Rabelo, Gabriela Barquim Crema, Gabriela Brigante Iodice, Gabriela Prado, Guilherme Augusto Azevedo Palu, Guilherme Carvalho da Silva, Helena Kleine de Oliveira, Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis, Isaac César Coelho Argolo, Ivo Gonçalves Mendes Zambon, Jairo Moura da Silva, Jéssica Silveira Prado, Joseph Saba Harb, Júlia Liers de Oliveira, Juliana Melazzi Andrade, Calil Nogueira Nicolau, Klaus Negre Costa, Laura Fonseca Simão Batalha de Jesus, Laurier Nascimento e Silva, Leandro Santos Chaves, Leonardo Dantas Costa, Lucas de Melo Scheffer, Lucas Coga Genovês, Lucas Ribeiro Horta, Luísa Fávaro Batista, Luísa Miranda Heinrich, Luísa Tomé Bach, Marcela Tenório de Albuquerque, Marcelo Schwartzman, Márcio Leandro Figueroa, Marco Túlio Gonçalves, Marcos Vargas Fogaça, Marcos Vinícius Ramos Oliveira, Maria Carolina Pera João Moreira Viegas, Maria Isabel dos Reis Rezende Magalhães, Mariana Laira Braga, Mariane Gomes Duarte Delprete,
Mariana Fazoli Rodrigues de Azevedo, Marcos César Silva de Almeida, Marlon Renan Volpe, Michele Demico Camargo, Mona Sete Alexandre Cavalcante Cordeiro, Monique Campos Raton Ferreira, Murilo Carvalho Festoso, Natália Franco Antoniali, Natália Rosa Peliciari, Natália Merli, Nina Pereira Malheiros, Paloma Marques Pereira, Pedro Felipe Veloso Figueiredo Silva, Pedro Henrique da Silva Rosa, Pedro Henrique Pavanelli Lima, Pedro Henrique Viana Tedeschi, Priscila Cristina Fulanetti Alberti, Rafael Adeu Lapez, Raíssa de Oliveira Martins Domingos, Raíssa Nunes de Barros Maximiliano, Rafaela Pérez Sintra Zarif, Regina Pereira Alves de Amorim, Rodolfo Justino Moraes, Rui Barbosa Lamin, Severino Antônio Tavares Moreira Barbosa, Tiago Alan Xavier, Tiago Isaac Emenegildo Silva, Tiago José Garreta Prates Dias, Vera Lorza Duarte, Vitor Conrad Santos Teixeira de Freitas e Vitória Chamas Varela Alves. Solicitamos que todos os vitaliciandos fiquem de pé para que recebam os aplausos da mesa de honra e do público presente. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, para saudar os vitaliciandos. Boa tarde a todas e todos, colegas vitalícios de Ministério Público. Senhor Procurador-Geral de Justiça, cumprimento Vossa Excelência, diretor da escola, quando da assunção desses colegas que hoje vitaliciam. Cumprimento a nossa corregedora, cumprimento o secretário do órgão especial, a diretora da nossa escola, representante do presidente do Tribunal de Justiça e o diretor desta Faculdade de Direito, o Templo do Direito, o Templo da Democracia, uma casa quase que bicentenária. Cumprimento a Igreja, a banca examinadora, parabenizando pelo excelente trabalho realizado. Colegas, 2 anos, daquele próximo e longínquo 31 de março de 2023. Próximo, porque 2 anos não representam tanto na nossa história. Distante, porque esses 2 anos percorridos muito representam na história de cada um de vocês, de cada um de seus familiares, da nossa instituição do Ministério Público. Se as diversidades e contingências da vida não nos são dadas operar na sua gênese, nós, no trespassar dos caminhos do direito, da justiça, conseguimos transformar realidades concretas, realidade de pessoas, realidade de localidades, realidades dos nossos semelhantes. E vocês, agora, membros vitalícios daquele que foi o histórico maior concurso da história do Ministério Público brasileiro. Olhemos para trás, olhemos para o hoje, olhemos para o amanhã. Aquilo que por vezes pode soar como algo complexo, como algo monótono, como uma provocação da história, tragamos o poema de Verlaine. O soneto dos violinos de outono ferem o meu coração com um langor monótono. Melancolia? Não. Esse é o ódio à liberdade. Esse foi o versículo transmitido nas rádios de 5 de junho de 1944 para dizer: Europa,
o mundo vai libertar você, porque o mundo quer a democracia. Que mantenhamos a democracia a vida fora. Que ouçamos os recados da vida para, com alegria, satisfação, celebrarmos a nossa existência. Parabéns a todos vocês, promotores e promotoras de justiça, vitalícios do 94º concurso de ingresso à nossa carreira. Parabéns. Convidamos o promotor de justiça substituto, doutor Rui Barbosa Alamin, que falará em nome dos vitaliciandos. Bem, antes de mais nada, peço desculpa aos colegas que eventualmente eu não falei, pareceu uma pessoa deseducada, mas era puro e exclusivamente nervosismo e a necessidade de tentar decorar o que eu já esqueci. Começo, aliás, também peço perdão, pois não tenho toda a lista das autoridades presentes, então, meus mais sinceros perdões se uma das nobres autoridades eventualmente não for citada, é exclusivamente uma falha minha de não anotar todos os nomes. Bem, inicio, obviamente, como não pode deixar de ser, cumprimentando o excelentíssimo senhor doutor, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. E esses cumprimentos são sinceríssimos. O senhor, que hoje Procurador-Geral de Justiça, como o doutor Paulo já nos falou, era o diretor da Escola Superior do Ministério Público quando nós ingressamos. E em todas as suas falas, desde o nosso primeiro dia nessa instituição, e especialmente os nossos primeiros dias na escola, demonstrou uma paixão pelo Ministério Público que nos contagiou a todos. E uma paixão pelo Ministério Público constitucional que poucas vezes ouvi neste Ministério Público. Ressalto ainda que o senhor nos recebeu, juntamente com a maravilhosa equipe da escola, com os demais servidores do Ministério Público, com um sorriso no rosto, e um respeito e consideração ímpares. Suas boas-vindas, seu modo de agir tão respeitoso, cordial, horizontal, é destoante de uma cultura do Ministério Público de São Paulo não tão calorosa para com os recém-ingressos. Então, do fundo dos nossos corações, cumprimento o senhor. E não só pelo que o senhor disse e pelo modo que o senhor se portou, mas especialmente pelo que vem fazendo à frente da Procuradoria-Geral de Justiça, que concretiza tudo que o senhor nos disse e tudo que o senhor nos ensinou. Então, nossos mais profundos cumprimentos. Cumprimento igualmente a excelentíssima senhora doutora Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Liliane Mercadante Mortari, a excelentíssima senhora doutora, atual diretora da Escola Superior do Ministério Público, Tatiana Vigiane Bicudo, as demais autoridades presentes, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, os membros da comissão do 94º concurso, em primeiro lugar a sua presidente, doutora Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, doutora Juliana Bonacorsi de Palma, doutor Luiz Salles do Nascimento, doutor Marco Antônio Marcondes Pereira, doutor Roberto Maia Filho, doutor Walter Kenji Ishida, doutor Eronildes Aparecido Rodrigues dos Santos, doutora Cecília Matos Sustovich, doutora Mildred Rocha, doutor Marcos Antônio Augusto Pérez, e os doutores Álvaro Augusto dos Passos e Alcides Amaral Salles. Nossos mais calorosos agradecimentos pelo literalmente imenso trabalho de meses e meses, mais uma vez, o maior concurso da história do Ministério Público brasileiro, um concurso não apenas extremamente desgastante para os senhores,
mas na história do Ministério Público de São Paulo, extremamente inovador. E como os senhores verão no meu discurso, não tenho palavras para dizer o quanto agradeço o imenso trabalho que fizeram nessa briosa seleção. Cumprimento igualmente o Dr. José Correia de Arruda Neto, secretário do Colégio de Procuradores, Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, nosso presidente da associação, como já disse, as demais autoridades, infelizmente eu não tenho toda a lista, meus sinceros e verdadeiros cumprimentos. Cumprimento com igual valor e ofereço os meus sinceros agradecimentos aos servidores e servidoras do Ministério Público, que sem as ribaltas da mesa, sem as ribaltas que mesmo nós, ora ingressantes, temos, fizeram o concurso acontecer e fazem o Ministério Público acontecer. Demais autoridades, colegas promotores, colegas promotoras, procuradores e procuradores, familiares e amigos. Demais presentes. Como não poderia deixar de ser, agradeço a honra de discursar em nome dos colegas que hoje vitaliciam. Homenageio também, nesta data, os familiares e amigos que foram o suporte e tiveram paciência com todas nós e com todos nós. Nesse caminho de preparação, tiveram que lidar com ausências cujas consequências e cujos sentimentos somente as senhoras e os senhores conhecem. Homenageio, obviamente, nossos colegas, que hoje, nós que comemoramos o vitaliciamento com essa garantia, comemoramos essa garantia de poder lutar sem medo em prol da sociedade. As senhoras e os senhores vitaliciandos tiveram que abrir mão, figurada e literalmente, de parte da juventude, de relacionamentos, de amizades e, verdade seja dita, de um pouco da saúde mental. O CAPES agradece. Para vencermos essa maratona contra 18.815 pessoas, e em que todo deslize, por menor que seja, significou a reprovação de 18.689 candidatos que não estão aqui. Ainda sobre esse caminho de luta, hoje somos poucos de nós que viemos diretamente dos bancos acadêmicos a essa carreira jurídica, como já foi a regra. Há não muito tempo atrás, meninos e meninas saíam da faculdade e adentravam essa instituição, como juvenis. E, em parte, ainda somos tratados como tais. Mas não somos meninos e meninas. Somos homens e mulheres, nem todos netos de juízes ingleses, é verdade. Somos profissionais que se dedicam e se dedicaram, apesar de nossas obrigações, profissionais e familiares, diuturna e extenuantemente a preparação para o ingresso na carreira. Somente nós sabemos o que passamos. E entre nós, há autores renomados, Dr. Clauso, inclusive, há profissionais da mais alta linha, com os mais variados expertises e oriundos das mais diversas atividades profissionais. E vêm para contribuir, acima de tudo, para o Ministério Público. Aliás, é uma instituição cuja marca é ter em seu quadro alguns dos maiores expoentes do direito brasileiro. Tenho certeza que nós nos balizamos nesses expoentes, inclusive para escolher esse Ministério Público. Herman Benjamin, Alexandre de Moraes, Hugo Nigro Mazzilli, Hélio Bicudo, entre tantos. A lista é infindável. E não há dúvida de que cada um dos senhores e das senhoras poderia estar em outra instituição, se assim o quisesse. E por que escolhemos o Ministério Público do Estado de São Paulo? Obviamente não posso falar por cada um dos senhores e das senhoras, então direi o porquê eu escolhi. Escolhi o Ministério Público do Estado de São Paulo pura e simplesmente porque queria mudar o mundo. Desde a infância, como muitos de nós, a perplexidade dos absurdos que nos cercam nunca foi normalizada. Nunca normalizei as pessoas em situação de rua, os desmandos, o descaso, as injustiças, a violência, a impunidade. Procurei refletir sobre formas de fazer a diferença, sobre caminhos que poderiam, de alguma forma, melhorar o mundo em que estamos. E, já desacreditado, descobri que o Ministério Público brasileiro não só existe, como é real.
e encontrei nesse Ministério Público da Constituição de 1988 um locus de avanço, progresso, justiça e independência. Esse Ministério Público em que ingressamos, surgido em 5 de outubro, é a um só tempo único e inacreditável. Único porque não há no mundo outro órgão sequer parecido. Temos, desde 2 anos em nossas mãos, a titularidade do poder de punir, a legitimidade para ações coletivas, a prerrogativa de utilização de meios coercitivos até extraprocessualmente, e a incumbência, senhoras e senhores, de defender o bem. Tudo isso sob o manto de garantias, sob o manto das garantias máximas. A vitaliciedade, que hoje ganhamos, a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e a autonomia funcional. O Ministério Público também é inacreditável, porque assim como outras conquistas brasileiras, como bem mostrado pelo colega Paulo, como é o caso da democracia, é improvável esse Ministério Público que temos, diante do patrimonialismo e do mar de interesses escusos que permeia a realpolitik. Mas aconteceu, somos este Ministério Público, temos essas atribuições e essas garantias, é de verdade. Por isso, senhoras e senhores, não podemos, ao longo dos nossos próximos 30 ou 40 anos à frente dessa instituição, deixar de acreditar. Como disse o inesquecível Raul Seixas, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E este Ministério Público que aqui está é a prova disso. Como dito, ele foi um sonho e foi o fruto de trabalho incansável e impensável dos constituintes. Mas ocorre, senhoras e senhores, e esse é o mote da minha fala, que esse improvável sonho pode acabar. Os mesmos interesses que lutaram contra o nascimento dessa instituição, e os senhores e as senhoras certamente conhecem a história, contada tão bem pelo Dr. Hugo, continuam a lutar contra a sua efetiva implementação e contra a sua permanência. Cada uma das atribuições que eu li e das prerrogativas que mencionei são invejadas, criticadas e atacadas. O Ministério Público da Constituição de 1988, se não soubermos protegê-lo diuturna e incessantemente, deixará de ser um sonho para ser um passado. E mesmo internamente há muito o que fazer. Para que melhor entendam o meu ponto, peço licença para trazer uma teoria da ciência política, minha área primária de formação. Em 1865, Lewis Carroll, no clássico Alice no País das Maravilhas, conta que Alice estava frustrada. Alice reclamava que havia corrido até a exaustão, e mesmo assim não saiu do lugar. Por outro lado, a Rainha Vermelha, que estava ao seu lado, não parecia surpresa. E Alice então argumentou: na minha terra, as pessoas correm para chegar a algum lugar. E ela havia corrido e não chegara a lugar nenhum. A rainha responde: pois aqui você tem que correr o mais rápido que puder para continuar no mesmo lugar. Esse singelo trecho dá nome à teoria da Rainha Vermelha. E é basicamente a razão e é o fundamento de tudo que eu vou falar aqui. Mal explicando, assim como na biologia, essa teoria nos ensina que não há vencedor da batalha evolutiva. Todos precisam se adaptar incessantemente. Não existe permanência sem evolução. Como exemplo, e aqui a analogia ao Ministério Público, cito o leão. O leão parece majestoso, perfeito, eterno. Mas, com o tempo, mesmo o leão, como já aconteceu com outros animais igualmente poderosos, sucumbirá. E sucumbirá às mais humildes presas que aprenderão a se adaptar a seu modo de agir. Ou ele será devorado, ou morrerá de fome. Na política, a teoria da Rainha Vermelha diz que o sistema político é um jogo de soma zero, ou seja, não há ganho sem perdas. Se um ator político permanece estático enquanto o mundo muda, será derrubado pelos que o cercam. Em analogia a Ferdinand Lassalle, em que pese a Constituição de 1988 nos dar o adjetivo de instituição permanente,
só somos permanentes no papel. E se ficarmos parados, ao invés de defensores dos interesses da sociedade e do bem público, corremos o risco de sermos uma mera solução técnica para evitar que o juiz ofereça a denúncia e faça júri. Essa, inclusive, seria a parte mais relevante. Se ficarmos parados, teremos que novamente nos curvar aos detentores do poder da ocasião. E nos processos não criminais, talvez sejamos meros palpiteiros. Apesar de termos tido o capital político constituinte para sermos o que somos, não estamos nos adaptando a contento para implementar as nossas garantias e atribuições. Mesmo entre nós, com alguns dos profissionais mais brilhantes do país, dispostos e aguerridos a cumprir o papel constitucional, e que estão neste momento e todos os dias discutindo o processo estrutural, MP resolutivo, atuação não comarcal, na fronteira do que podemos fazer de melhor, outra parte do Ministério Público continua como sempre foi, como foi antes de sermos o que somos. Em detrimento da Constituição, nos mantivemos com atividades práticas e especialmente uma cultura que não deveriam fazer mais parte do Ministério Público. Os interesses constitucionais que são por nós tutelados gritam por socorro, mas não são defendidos com a força que deveriam, mesmo sem fundamentação constitucional, e às vezes até sem amparo legal, porque essa é a preferência. São dezenas, talvez centenas de cargos e servidores focados no que não mais nos deveria competir, atuando prioritariamente de forma endoprocessual e burocrática. As atividades extraprocessuais, para essa parte do parquê, são sempre preteridas em favor da pilha de processos. É a pilha de processos que importa. Aliás, uma pilha em que a maioria dos feitos não deveria sequer ter nossa intervenção, e em que nossas manifestações são majoritariamente cotas que deveriam ter sido dadas pelo escrevente, e com pareceres cuja utilidade é questionável. Mas não duvidem, senhores, enquanto fazemos isso, e os interesses sociais que deveríamos defender estão sendo preteridos, isso é visto, esses interesses serão necessariamente tutelados por outras instituições. Por isso é injusto o ressentimento de alguns colegas com outros órgãos, em especial com a presente Defensoria Pública, quando questionam a atuação dela em atividades cujo perfil é próprio do Ministério Público, ou mesmo quando discutimos orçamento e vemos que parte daquele que que hoje é a nós destinado, é por ela quisto. Nós devemos nos ressentir de nós mesmos ao criarmos um vácuo. Infelizmente, se já é difícil vencer a inércia das estruturas pré-constitucionais do Ministério Público Estadual brasileiro como um todo, é ainda mais laborioso vencê-las no atual desenho institucional do Ministério Público de São Paulo. Em que pese a Constituição ter criado um sistema de alternância entre merecimento e antiguidade, visando um órgão equilibrado e permeável à adaptação e que incentiva o mérito, nós ainda não o fizemos, 37 anos depois, com consequências culturais e institucionais várias, que gostaria de poder ter tempo de tratar. Por isso, queridos e queridas, compete a essa geração, por isso esse discurso, compete a nós, como disse a Rainha Vermelha, corrermos o mais rápido que pudermos, se quisermos única e exclusivamente continuarmos no lugar em que estamos. E aqui eu concluo minha exposição com o mestre Saramago, no seu Conto da Ilha Desconhecida. O conto me apareceu pela primeira vez quando eu ainda buscava decidir meu rumo profissional, e me ajudou profundamente a escolher o Ministério Público. Nesse conto, que para mim representa a história constitucional do Ministério Público, Saramago conta a história de um homem que foi ter ao rei, porque queria um barco. Só que o rei não gostava de receber os peticionantes, preferia receber aqueles que vinham lhe dar elogios e presentes. Mas recebeu o homem, porque ele ficara 3 dias à frente da porta, impedindo a passagem de todos, recusando-se a sair, até que começou a chamar a atenção e obrigou o rei a ter com ele. Quando finalmente recebeu o homem, a majestade pergunta: para que você quer um barco? O homem responde: quero um barco porque quero ir à procura de uma ilha desconhecida. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso.
como se tivesse em sua frente um louco varrido, desses que têm mania de navegação. A ilha desconhecida, repetiu o homem. Disparate, já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Respondeu novamente o homem. Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas, disse o homem. E que ilha desconhecida é essa que queres ir à procura? Perguntou o rei. Ora, se pudesses dizer, então seria conhecida. A quem ouviste então falar dela? A ninguém. Nesse caso, perguntou o rei, por que teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. O homem, de tão insistente, acabou por conseguir o barco do rei, para ir à procura dessa ilha, mas não lhe foram dados os marinheiros. Ele saiu então à busca de marinheiros, e na volta, disse à mulher que o aguarda. Não veio nenhum, como podes ver. Disseram-me que já não há ilhas desconhecidas, e mesmo que as houvesse, não iriam eles tirar-se do sossego de seus lares e da boa vida dos barcos de carreira, para se meterem em aventuras oceânicas, à procura de um impossível, como se ainda estivéssemos atrás do mar tenebroso. Ao fim, Saramago conta que o homem nomeia o próprio barco como ilha desconhecida. E pelo meio-dia, com a maré, só ele e a mulher põem-se no barco e vão assingrar o mar, à procura de si mesmo. Então, senhoras e senhores vitalicianos, convido-os todos, hoje, a fugirmos do sossego dos barcos de carreira e irmos juntos em busca dessa ilha desconhecida, mas correndo muito, muito, para não sairmos do lugar. Muito obrigado. Convidamos a excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, procuradora de Justiça, diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, para saudar os vitaliciandos. Boa tarde a todos e todas. Inicio cumprimentando as autoridades, componentes da mesa, na pessoa do senhor Procurador-Geral e na pessoa do senhor diretor desta casa, que nos sempre cede a casa para as nossas cerimônias. Cumprimento os membros da banca, na pessoa da doutora Jaqueline, minha querida amiga. Cumprimento os vitaliciandos e as vitaliciandas. Cumprimento os nossos colegas promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras de justiça, e também a todos os familiares e amigos aqui presentes. Hoje é um dia de júbilo. Após 2 anos de estágio probatórios, os senhores e as senhoras foram vitaliciados como promotores e promotoras de justiça do Estado de São Paulo. A função de promotor e promotora de justiça exige muita responsabilidade para com a população paulista que depende do nosso trabalho. Muita sensibilidade para que possamos exercer nosso mistério com justiça e muito estudo, a fim de que desempenhemos a nossa função com conhecimento e certeza de estarmos fazendo o melhor de nós mesmos. A Escola Superior do Ministério Público, por onde os senhores passaram no curso de adaptação com o nosso querido Procurador-Geral e sua equipe, tem por função estar sempre atenta às necessidades de aprimoramento funcional para que os membros e servidores do Ministério Público possam exercer as suas atividades com as competências que lhes são exigidas. Ninguém desconhece a dura realidade do dia a dia do trabalho dos colegas, o que a impossibilita, muitas vezes, de estarem presentes nos nossos cursos e eventos da escola. E exatamente pensando nesta realidade, que já há algum tempo tem-se tido a preocupação de gravação de todos os eventos, bem como a realização de cursos no modo virtual, possibilitando assim que todos consigam se capacitar no momento que melhor lhes aprouver. Hoje muito se fala do lifelong learning, ou seja, da necessidade de um aprendizado constante durante toda a nossa vida.
Haja vista, vivemos num mundo em que as transformações tecnológicas são cada vez mais rápidas e que os problemas sociais são cada vez mais complexos. Nesse sentido, cabe aos educadores a missão de poder atender às exigências de atualização constante para uma boa formação dos profissionais, inclusive no sistema de justiça. A boa escola de formação, no modelo da Escola da Magistratura Francesa, que também inclui os membros do Ministério Público, é aquela capaz de desenvolver os 3 saberes dos seus profissionais. O saber enquanto saber, aquele que vem do estudo, o saber fazer, para que possam exercer o mistério de forma adequada, e o saber conviver, no sentido da empatia e compreensão da realidade sobre a qual se atua, conseguindo assim desenvolver as habilidades profissionais necessárias ao bom atendimento das demandas que chegam cotidianamente ao Ministério Público. Com esse olhar, temos procurado trazer para os cursos e eventos da nossa escola temas que possam auxiliar os colegas em suas tarefas diárias, na organização do seu trabalho, como a utilização da inteligência artificial, na gestão de suas promotorias de justiça a partir de dados, na discussão de novos tipos de criminalidade, como estelionatos virtuais, entre outros. Além disso, sempre atentos às modificações legislativas e trabalhando conjuntamente com os centros de apoio criminal, civil de tutela coletivas, temos nos preocupados em trazer temas ao debate, tais como feminicídio, pequeno e grande tráfico de drogas, justiça climática, processo estrutural, justiça negocial, entre tantos outros. A escola é um órgão auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça e está sempre de portas abertas às mais variadas demandas trazidas pelos colegas. Assim, conclamo os senhores e as senhoras para que participem das atividades da escola, capacitando-se, sugerindo cursos e também como palestrantes e debatedores. A sociedade paulista depende de um Ministério Público forte e preparado para atender às suas demandas, e a educação é o farol que possibilita que alcancemos essa nossa missão. Nos dizeres da escritora Cora Coralina, feliz é aquele que transfere o saber e aprende o que ensina. Mais uma vez, felicito a todos os senhores e senhoras, desejando-lhes uma carreira profícua, pautada na ética e no bom desempenho de suas funções. Convidamos a excelentíssima senhora doutora Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, procuradora de Justiça, oradora da banca examinadora do 94º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, para saudar os vitaliciandos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, meus cumprimentos. Em seu nome, Excelência, cumprimento todas as autoridades e componentes dessa ilustre mesa. Colegas da nossa querida banca examinadoras, meus colegas e meus amigos, colegas do Ministério Público, familiares, amigos, senhoras e senhores, e principalmente, queridos promotores e promotoras de justiça do imenso 94º concurso do Ministério Público. Que emoção vê-los todos aqui. Que dia especial. Ver cada um de vocês aqui celebrando esta conquista me faz lembrar do meu próprio vitaliciamento há quase 35 anos. A sensação é de gratidão e muita alegria por fazer parte de uma instituição que, ao longo do tempo, tornou-se uma extensão da minha vida e um espaço de realizações profundas. Tornar-se promotor de justiça significa assumir um compromisso genuíno com o que é justo e correto. É estar disposto a trabalhar arduamente, mesmo quando o caminho não é fácil. É manter viva a chama da ética e da responsabilidade, sabendo que nosso trabalho vai muito além da técnica jurídica. Ele toca vidas, transforma realidades e inspira mudanças. No entanto, citando São Paulo apóstolo, digo a vocês, meus queridos colegas vitaliciados nesta data, que ainda que tivéssemos todo o conhecimento do direito e de suas leis,
E mesmo que falássemos a língua dos homens e dos anjos, se não tivermos amor, nada seremos. O amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O amor é o cumprimento perfeito da lei. É fato, porém, que estamos vivendo tempos complexos e desafiadores, onde a verdade parece diluída e o senso de justiça parece se perder em meio a tantas incertezas. Mas é exatamente aí que nossa atuação ganha ainda mais relevância. E como promotores e promotoras de justiça, podemos oferecer não só conhecimento jurídico, mas especialmente humanidade, com uma postura que acolha, compreenda e respeite, sem acepção de pessoas. E ao falar em humanidade, é urgente reconhecer que ser e agir de forma humana nunca se fez tão necessário como nos tempos atuais, cada vez mais cercados pela tecnologia e por suas inovações. Não por outra razão, fiz questão de construir este discurso com a colaboração de uma inteligência artificial, uma ferramenta que nos ajuda, mas que nunca substituirá a capacidade humana de amar, de sentir, interpretar e agir com empatia e compaixão. Porque justiça não se faz com lógica e algoritmos, mas com amor, com coração e com o desejo verdadeiro de construir uma sociedade justa e fraterna. Como colega de Ministério Público, espero que vocês amem e respeitem a nossa Constituição Federal. Zelem incansavelmente pelos princípios nela esculpidos da igualdade e da liberdade, mas sempre harmonizando-os com o princípio da fraternidade. Sem fraternidade, há o risco de a igualdade gerar egoísmo e a liberdade poder acarretar comportamentos irresponsáveis e altamente conflituosos. É justamente a fraternidade que nos leva a ter os mesmos sentimentos uns para com os outros, que nos faz entender que somos todos um só corpo social e se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Daí a necessidade e urgência de cuidarmos uns dos outros para que todos tenham vida e vida em plenitude. Que missão desafiadora a nossa enquanto humanidade, mas também enquanto promotores e promotoras de justiça. Não tenham medo. Com coragem, vocês conseguirão enfrentar os desafios que virão, mas façam isso sempre com integridade e amor pelos mais altos valores que norteiam nossa Carta Magna. Estudem muito e conheçam profundamente a lei, mas saibam aplicá-la com sensibilidade e discernimento, em absoluto respeito à dignidade da pessoa humana e livres de quaisquer preconceitos e discriminação. Vocês não estão sozinhos. Estamos juntos, todos juntos, na busca diária por justiça e dignidade para todos. Que vocês, meus queridos promotores e promotoras do 94º concurso do MP, tenham a audácia de colocar o amor acima de tudo, como a luz que guiará cada decisão ao longo de suas trajetórias. Não há nada mais belo que o amor. E como disse Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Recebam meu abraço fraterno. Parabéns pelo vitaliciamento. Ouviremos a saudação da excelentíssima senhora doutora Liliana Mercadante Mortari, Procuradora de Justiça, Corregedora-Geral do Ministério Público.
Boa tarde a todos e todas. Excelentíssimo Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, digníssimo Procurador-Geral de Justiça, na pessoa de quem me permito saudar todas as autoridades aqui presentes, já nominadas. Excelentíssimos promotores e promotoras de justiça que hoje estão sendo vitaliciados na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, familiares e amigos, senhoras e senhores. A vida é repleta de fases, aqui empiricamente nomeadas: fase intrauterina, fase de recém-nascido, fase de criança, fase de adolescência, fase de adulto, fase de idoso, fase de pré-escola, fase de ensino fundamental, fase de ensino médio, fase de ensino superior. Cada uma dessas fases tem suas surpresas, conquistas, avanços, regressos, alegrias, frustrações, venturas e desventuras. É um caminhar recheado de sentimentos, emoções, trabalho e aperfeiçoamento. Hoje, os excelentíssimos promotores e promotoras de justiça aprovados no concurso de ingresso número 94, após o transcurso de 2 anos de exercício e de aperfeiçoamento, cumpriram uma fase, é o estágio probatório, e serão vitaliciados na carreira do Ministério Público. O que é, afinal, o vitaliciamento? Vitalício, segundo os dicionários, é um adjetivo. É aquilo que dura ou é destinado a durar a vida toda, que tenha garantia legal ou estatutária de vitaliciedade. É um cargo vitalício. A vitaliciedade no cargo de promotor de justiça é uma garantia constitucional, significando que, após 2 anos de exercício, não pode perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado, como bem sabem todos os senhores. Vitaliciedade no cargo de promotor de justiça, é bom deixar claro, não é um direito ou privilégio funcional. Trata-se de uma garantia conferida ao membro do Ministério Público para que possa exercer suas funções de defesa da sociedade, do regime democrático e dos direitos indisponíveis, sem se preocupar com qualquer ameaça legítima e ilegítima de perda do cargo, venha de quem vier. Além da vitaliciedade no cargo, a Constituição da República estabelece outras 2 garantias: inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. São garantias que, pela sua importância, exigem contrapartida do membro do Ministério Público, citando-se, dentre outras, conduta ilibada, ainda que fora da função, recato nas redes sociais, obediência às vedações constitucionais e legais, por exemplo, participação em sociedade comercial, atividade político-partidária, são vedações legais e constitucionais. Guardar decoro, conduta ética, cumprimento de deveres funcionais, diligência, presteza, cortesia, respeito, prudência, motivação racional, sigilo funcional e ainda conhecimento e capacitação. Ou seja, a conduta e atuação do membro do Ministério Público devem ser exemplares e condizentes com a grandeza e extensão das referidas garantias constitucionais apenas deferidas aos magistrados e ministros dos do Tribunal de Contas, conforme a Constituição da República. Os pais e familiares conhecem os promotores e promotoras de justiça, hoje vitaliciados, desde a primeira fase da vida. A Corregedoria Geral os conhece desde a data em que tomaram posse como membros do Ministério Público, porque acompanhou de perto os passos e os trabalhos de cada um, e como boa mãe e bom pai, prestou orientações e fez as advertências e recomendações necessárias para o aperfeiçoamento funcional de todos e todas. No decurso do biênio que ora se encerra, todos receberam desta Corregedoria Geral, é bem verdade, um olhar bastante acurado,
que buscou identificar na sua atuação critérios de qualidade, tempestividade e resolutividade. Ao mesmo tempo, prestou a necessária orientação e o imprescindível apoio para o aperfeiçoamento dos serviços. Apoio que, afirmo, veio de uma das mais qualificadas equipes que se permitiu constituir, a equipe de assessores e assessoras da Corregedoria Geral, a quem passo orgulhosamente a nominar: Alexandre Cid de Andrade, Alexandre Mourão Thierry, Anunciata Alves Iulianello, Claudionoro Mendonça dos Santos, Cristina Godoy de Araújo Freitas, Denise Cristina da Silva, Fabiana Sabaini, Fernando Pereira Viana Neto, Marcelo Duarte Daneluzzi, Marcos Roberto Funari, Maria Isabel do Amaral Sampaio Castro, Roberto Pinto dos Santos, Sérgio de Passos Simas e Sultânia Rubens Gerard. A partir deste ano, ainda se juntaram a nós com uma troca de alguns dos membros: Ismael de Oliveira Mota, Michele Brenholi de Salvo, Mônica Magarinos Torralbo Jimenez, Nelson dos Santos Pereira Júnior, Roberta Tonini Quaresma e Soraya Bicudo Simões. São eles promotores de justiça de elevado espírito público e grave comprometimento institucional, altamente especializados em suas áreas de atuação, com quem os novéis vitaliciados puderam travar estreito contato e de quem tiveram o privilégio de receber o suporte de que precisavam no seu noviciado na carreira. Concluída hoje esta jornada repleta de desafios, a acumulação de cargos, audiências, todas as atividades da Promotoria de Justiça nessa fase inicial, onde as fronteiras do Estado foram o limite, associadas às legítimas solicitações familiares e dos amigos, chegamos ao ponto em que, entusiasmados, podemos comemorar a caminhada. Este momento da vida profissional é o resultado de esforços, experiências e soma de renúncias pessoais. Nenhum dos senhores e senhoras está aqui por acaso. Registro, por justo, os meus cumprimentos à banca examinadora, que acertou tão nobremente, demonstrando enorme sensibilidade em identificar, entre tantos candidatos, aqueles não apenas com sólido conhecimento jurídico, mas efetivamente vocacionados para as elevadas funções do Ministério Público. Nosso muito obrigado à comissão de concurso, composta pelos insígnes doutores Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, Luiz Salles do Nascimento, Marco Antônio Marcondes Pereira, Walter Kenji Ishida, que são procuradores de justiça, e ainda Juliana Bonacorsi de Palma, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e Roberto Maia Filho, substituído por Paulo Alcides Amaral Salles e Alva Augusto dos Passos, em determinadas ocasiões, representantes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Necessário dizer mais. Passado este momento cerimonial e comemorativo, surgirá uma nova fase na carreira, que deve ser a continuidade da fase anterior, qual seja, de perfectibilidade, de busca incessante pelo aperfeiçoamento como pessoa e como profissional, de formação da essência de sempre servir a sociedade com racionalidade, eficiência e esmero. A Corregedoria Geral, pelo resto da carreira dos promotores e promotores de justiça, hoje vitaliciados, cumprirá o seu papel estabelecido na Lei Orgânica do Ministério Público, que os senhores bem conhecem. Órgão da administração superior encarregado da orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, além ainda de avaliar o resultado das atividades das procuradorias e das promotorias de justiça. A orientação que agora cabe é: cumpram o dever, façam o que deve ser feito, segundo a lei, a ética e a moral, promovam o bem e a justiça. O Ministério Público atual não é construção de um dia, nem de um só homem. É obra coletiva. Muitos bons homens e mulheres, dotados de elevado espírito público, erigiram, tijolo por tijolo,
a instituição que hoje vivenciamos. Cabe a todos e a cada um de nós a continuidade e o aprimoramento deste trabalho. Tiveram os senhores a felicidade de ingressar no Ministério Público, conduzido pelo Dr. Mário Luiz Sarrubo, que presidiu a sessão de posse aos 31 de março de 2023 e que não está mais na ativa. E estão sendo vitaliciados na gestão do eminente Procurador de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Sua Excelência, de modo igual ao seu antecessor, dignifica o Ministério Público, porque busca a harmonia na instituição, apara arestas, envida esforços para dotar a instituição de recursos tecnológicos e humanos, age com absoluta correção, da maneira mais profissional possível, dando demonstração, diuturnamente, da grandeza de ser Procurador-Geral de Justiça e de ser Promotor de Justiça de São Paulo. Merece enfático destaque a eficiente e pronta atuação do Dr. Mário Luiz Sarrubo, então Procurador-Geral de Justiça, na defesa da democracia, tão ameaçada no episódio de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Sua Excelência, com muita propriedade, mostrou à sociedade que o Ministério Público do Estado de São Paulo foi a primeira instituição a se manifestar publicamente contra os ataques ao Estado Democrático de Direito, veiculando nota que repercutiu nos principais meios de comunicação do país, manifestando a sua mais veemente condenação às cenas criminosas ocorridas na referida data em Brasília. E deve ficar o especial registro os promotores e promotoras que hoje são vitaliciados na carreira, cumpriram o biênio de estágio probatório quando era corregedor-geral o Dr. Motauri Sioquete de Souza e eu era vice-corregedora. Temos agora o vice-corregedor, Dr. Roberto Barbosa Alves, mas Sua Excelência, Dr. Motauri, conduziu a Corregedoria Geral por 4 anos, sempre com equilíbrio, justiça, sensatez e competência. Esses atributos, importantes salientar, o Dr. Motauri já os tinha no limiar da carreira, porque somos do mesmo concurso de ingresso do Ministério Público, e no vitaliciamento dos promotores de justiça, empossados em 8 de janeiro de 1988, Sua Excelência proferiu o discurso em nome dos colegas, proficientemente nos alertando, abro aspas, o promotor de justiça deve estar consciente de que, contrariamente, perdão, senhores, estou com a garganta um pouco ruim e ainda um pouco emocionada, contrariamente ao que tempos atrás ocorria, seu trabalho não é exclusivamente processual. Esta, atualmente, é apenas uma das tarefas que nos tocam. Não basta chegarmos ao nosso gabinete, despacharmos os processos e dar por cumprida a nossa missão. Ao contrário dos burocratas do papel, o promotor não pode viver apenas entre livros e processos. Fecho aspas. E nos dias atuais, essas palavras fazem ainda mais sentido, porque o Ministério Público, no cumprimento da sua missão constitucional, deve buscar, preferencialmente, soluções consensuais para questões de natureza penal e civil, sobretudo no âmbito dos interesses difusos, mediante o uso de instrumentos previstos pela legislação. Acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional do processo penal, acordo de não persecução civil, termo de ajustamento de conduta, recomendação administrativa, mediação, conciliação, práticas restaurativas, convenções processuais, dentre outros. Para isso, a negociação é necessária e importante. E para negociar bem, é preciso conhecimento. Para conhecer, o promotor de justiça tem que realizar audiências públicas, fazer reuniões diversas, ter atuação integrada com outros órgãos do Ministério Público e com outros órgãos públicos e privados da sociedade. Ou seja, tem que sair do seu gabinete, como já alertado pelo Dr. Motauri há 37 anos. Tem que atuar com proatividade e resolutividade das demandas, tanto judicial como extrajudicialmente, gerando impactos socialmente positivos. Vossas Excelências começaram com grandes exemplos. Isso nos dá certeza de que caminharão na direção certa.
O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre dizia: um amor, uma carreira, uma revolução. Outras tantas coisas que se começam sem saber como acabarão. Vossas Excelências são livres para desenhar e construir um final para a carreira que abraçaram. Já me dirigindo finalmente para o final, convém ressaltar que o vitaliciamento é uma ocasião que, importante agora, já não será amanhã, porque a régua de conduta haverá de ser o dia a dia dos senhores na nossa instituição e na nossa sociedade. Que os valores de justiça, ética, solidariedade humana, empatia e compaixão sempre os acompanhem. Sejam muito felizes. Senhoras e senhores, devolvemos a palavra à Sua Excelência, o doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Milene Zenon, vai ser difícil isso. Boa noite a todas e todos. Embora a nominata possa ser algo cansativo, eu tenho que fazer, evidentemente, referência, inicialmente, à nossa querida corregedora, doutora Liliana Mercadante Mortari, aqui presente para homenagear essa festa, ao secretário do órgão especial, doutor José de Arruda Neto, ao doutor Jarbas de Aguiar Gomes, desembargador do Tribunal de Justiça, e em seu nome cumprimentar doutor Fernando Torres, presidente do Tribunal de Justiça. Também cumprimentar o querido Paulo Penteado, presidente da nossa entidade de classe, a nossa reitora, diretora da Escola Superior do Ministério Público, Tatiana Bicudo, doutor Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e mais uma vez agradecê-lo sempre por fornecer e permitir com que o Ministério Público use esse lindo auditório e esta faculdade tão importante. Cumprimentar a banca examinadora em nome do Dr. Marco Antônio, da doutora Jaqueline Lorenzetti, do Dr. Luiz Salles, do Dr. Walter Ishida, do Dr. Roberto Maia Filho, da doutora Juliana de Palma e cumprimentar a doutora Cláudia Maria Beré, representando o Conselho Superior do Ministério Público. Também os nossos subprocuradores, a Vera Camargo Taberti, subprocuradora civil, doutora Carmen Pavão Kifuri, subprocuradora de Estratégia e Inovação, nosso ouvidor Tiago Sintra Zarif, o Marcelo Bonilha Campos, defensor público, chefe de gabinete da Defensoria Pública Geral, transmita nossos respeitos à doutora Luciana Jordão, uma grande parceira do Ministério Público de São Paulo. Também o nosso vice-corregedor, doutor Roberto Barbosa Alves, doutor Delton Esteves Pastore, conselheiro, Fausto Junqueira de Paulo, membro do Conselho Superior do Ministério Público, cumprimentar o doutor Rui Barbosa, que fez um belíssimo discurso em nome de todos vocês, que trouxe da geração de vocês aquilo que eu pensava. Eu escrevi um monte de coisa, mas como procurador-geral eu tenho a obrigação de criar os mecanismos para que tudo isso que vocês estão trazendo de novo tenha eco e seja recepcionado no Ministério Público. É verdade que nós precisamos fazer mais e fazer diferente, e é isso que nós esperamos que vocês continuem a contribuir com a nossa instituição. E o doutor Rui também mostrou algo que para mim é inédito, né? O jeito de falar num PED aqui é a coisa mais difícil para a minha geração, tenho que falar mesmo o discurso impresso. Cumprimentar todos os integrantes do Ministério Público e principalmente seus familiares aqui presentes, seus amigos e os colegas vitaliciados do 94º concurso de ingresso do Ministério Público. Mais uma vez eu me dirijo às senhoras e os senhores familiares, primeiros e grandes responsáveis pela confirmação da vitória inicialmente celebrada há 2 anos atrás, aqui mesmo nesse auditório.
atrás de cada uma dessas mulheres e homens aqui homenageados, nesta que é sem dúvida uma celebração inequívoca da aptidão dos vitaliciados para o cargo de promotor e promotor de justiça do maior Ministério Público do Brasil. O apoio de vocês foi e sempre será fundamental, e tenho certeza de que fizeram e continuam a fazer um ótimo trabalho de incentivo e infinito amor por todas e todos. Prezados promotoras, promotores de justiça, muito feliz por mais esta vitória de vocês, venho aqui cumprimentá-las pelo vitaliciamento alcançado. Acompanhei cada uma e cada um de vocês desde a proclamação do resultado até o dia de hoje e nunca duvidei de que todos seriam vitaliciados. Não posso deixar de registrar, como já foi observado, um raro fato institucional: a emoção de tê-los recebido no Ministério Público como diretor da Escola Superior do Ministério Público e agora vitaliciá-los na qualidade de Procurador-Geral de Justiça. Emoção que divido com muitas pessoas, mas em especial com os queridos e competentes Milene Comployer e Zenon Lotufo Teres. E também servidores da escola e servidores do Ministério Público. Foram momentos únicos que nos uniram fortemente e que nos fizeram, a cada momento, renovar o amor por servir ao próximo, à sociedade e à justiça. Tenho certeza de que eu aprendi muito com vocês e sou muito grato a todas e todos vocês, inclusive por estar aqui hoje falando com vocês. Garra, força, determinação, foco e, acima de tudo, o compromisso de honrarem e dignificarem o MP foi exatamente o que fizeram nesses 2 anos, honrando e dignificando essa maravilhosa instituição. É importante deixar claro que esse encontro solene não é sobre ser o vitaliciamento, o ato que resgata a autonomia dos membros do Ministério Público contra retaliação ou garantia de estabilidade. A liturgia desse momento transcende a definição puramente jurídico-administrativa para dizer claramente que é sobre a consolidação de vocês na instituição, a oportunidade de, perante toda a sociedade e seus familiares, agradecer e reconhecer que chegaram até aqui, porque reúnem as condições pessoais, morais, técnicas e aptidão para nela permanecerem enquanto enfrentarem com destemor os desafios cotidianos. Eu gosto de dizer, foi mérito, nunca foi sorte. A sorte, quando dizem, é algo que nos ofende por tudo que vocês realizaram para chegar até aqui. E por que vocês estão aqui 2 anos depois da posse como promotores substitutos? Ainda estão aqui porque, dentre outras razões e justificativas, compreenderam que o Ministério Público é uma das instituições e uma das mais belas conquistas do processo civilizatório da humanidade, porque sabem bem que não há democracia nem justiça sem segurança pública, direitos sociais, a vida, proteção deficiente, dentre outros bens, porque empregaram, durante esse período, novos valores, sempre atentos à sabedoria dos antigos, pois conscientes da responsabilidade de continuar o trabalho de gerações que nos antecederam e que fizeram esta maravilhosa instituição. Estão aqui porque inspiraram as pessoas pelo justo, jamais transigindo com a causa pública. Estão aqui porque entenderam que são agentes de transformação com olhar sensível, escuta ampla para os mais necessitados, que os procuram e procuraram nas promotorias de justiça. Porque enxergaram no coração da vítima do crime e a vítima privada dos direitos do mínimo existencial o amor, pois a vítima é a razão da nossa missão constitucional e o centro, e não parte periférica do processo. Porque tiveram a coragem de carregar a indignação realizadora e transformadora, preferindo caminhos resolutivos do que técnicos, porque não se omitiram ou permaneceram neutros diante do injusto, porque desde a escola aprenderam que o jurídico não basta, porque vocês têm empatia, firmeza, lucidez, diálogo, serenidade, respeito, amor e muito amor, porque acreditam no processo de aperfeiçoamento funcional,
defendem com todas as forças e com todo o ser a vida nos inúmeros júris que realizaram, frente a frente com a sociedade, representada pelos jurados. Estão aqui porque têm ciência da enorme responsabilidade de representar o Ministério Público de São Paulo com competência, firmeza e absoluta intransigência com a causa pública, no momento do país onde o Estado e a sociedade estão sendo a todo momento desafiados pelo crime e pelo crime organizado, porque mesmo enormemente sobrecarregados pelo volume de serviço e de designações, causando ausência ao convívio familiar, vocês vêm se superando. E fica aqui uma palavra de quem sabe o que está acontecendo e que tem procurado, de todas as formas, minimizar esse sofrimento de todas e todos vocês. É assim e por tudo isso que vocês compreenderam no dia a dia do esforço do Ministério Público o comando constitucional que estabelece que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. É do povo que vem a nossa legitimidade para sermos promotoras e promotores. Tatuem isso na sua alma, no seu coração. Por tudo isso que vocês estão aqui e por isso tudo estarão sempre aqui, pois são o MP do presente e do futuro. São aqueles que em breve terão a responsabilidade de ocupar os órgãos da administração superior e continuar o legado eterno desta maravilhosa instituição. Fica um pedido: relevantes temas institucionais devem ser tratados com absoluto respeito às opiniões contrárias. Temos que ser discretos, firmes e serenos. Na democracia não se ganha por nocaute, apenas por soma de pontos. Isso eu aprendi ouvindo uma palestra do ministro Aires Brito, o que me transformou desde o momento em que eu ouvi essa frase, e se me permitem, fiquem com isso para a vida de vocês, não só profissional. Termino e aqui lembrando e dividindo primeiro com seus familiares, porque eu acredito que tudo que precisava ser dito a vocês foi dito, compreendido, e por isso vocês estão aqui, porque fizeram tudo aquilo que disseram. Não vou cansá-los mais com nenhum conselho, mas eu me dirijo aos senhores familiares e a todos vocês para dividir com vocês uma das maiores emoções da minha vida. Aqui mesmo nesse auditório, no dia 24 de maio de 2024, na minha posse solene como chefe do Ministério Público de São Paulo, pois talvez expresse indistintamente o que cada um dos seus familiares, de todos nós, estamos sentindo no coração de todos e de todas. Nessa tela, fui surpreendido por uma mensagem em vídeo do meu saudoso pai, José Haroldo, que foi promotor de justiça e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, impossibilitado de estar presente à minha posse, internado no hospital, debilitado, ainda encontrou forças para mais uma vez me presentear com alguns conselhos. E para lembrar, o meu avô, também procurador de justiça, que sempre gostava de conversar e de me aconselhar, e que eu ouso, como eles, respeitosamente emprestar a vocês a fala dita aqui pelo meu saudoso pai. Filho querido, muito contente de ver você nessa função. Estamos tão orgulhosos que você não imagina. Lembre-se sempre de todos os ensinamentos que te demos e do papai como procurador de justiça, que era e que também amava tanto o Ministério Público e nos deixou tanto bem e tanta alegria. Eu, impossibilitado de estar aí com vocês, estou torcendo e ficamos todos, eu, sua mãe, seus irmãos, nossa família, tranquilos, certos de seu esforço na defesa do Ministério Público. O Ministério Público, e falo em nome de todo o Ministério Público, está tranquilo em tê-las e tê-los em seus quadros. Sigam em frente, nós precisamos de vocês. Muito obrigado pelo que fizeram e que vão fazer até o final da carreira de vocês. Parabéns. Obrigado.